Queridos alunos, vamos a mais uma edição do nosso conhecidíssimo, internacionalmente famoso, Falando em Literatura, o Tira Dúvidas do NEAF. Acompanhe-me aqui, por favor. Acompanhe-me aqui, por favor. Olha só, vá olhando lá enquanto eu não chego. É que é muito longe, tem que caminhar um bocado. Opa, olha aí. Olha só, gente, mais um desafio para vocês. Esse aqui é bem simplesinho, mas é uma dúvida que muitos de vocês às vezes têm. Tudo bem? Então vamos lá. Pergunta de um repórter esportivo ao jogador brasileiro recém-chegado da China. Tá cheio de brasileiro indo para a China, o cara joga lá um ano, enche a burra de grana, fica mais rico ainda, aí ele volta para o Brasil, não joga mais nada. Porque lá ele treinava menos, jogava menos, não corria tanto, chega aqui ele fica preguiçoso, não precisa de dinheiro, aí ele não joga mais nada, se aposenta e vai embora para o sítio, não é não? Olha lá, gente. Pergunta de um repórter esportivo a um jogador brasileiro recém-chegado da China. Como sente-se em relação ao fuso horário? E a minha perguntinha aqui do Johnny Bigude para vocês é, a frase está correta? Ô, João, deixa eu pensar aqui um minutinho. Pois é, como sente-se em relação ao fuso horário? Gente, essa questão é uma questão que cobra da gente algum conhecimento de colocação dos pronomes oblíquos átonos, né? Não sei se você se lembra desse caso, mas, olha aqui, ó, em frases interrogativas diretas que vêm com ponto de interrogação, ó, frases interrogativas, gente, tem uma entonação ascendente, né? Como se sente em relação ao fuso horário? Há uma entonação ascendente. E o ponto de interrogação é a marca gráfica dessa entonação ascendente. Então começa do mais fraco e vai para o mais forte. O pronome é fraco. Não sei se você se lembra. Olha lá, o pronome, esse pronome aqui é um pronome pessoal oblíquo átono. Átono significa sem força. Os átonos são fraquinhos do ponto de vista da tonicidade, tá? O a, os, as, metece, nos, vos, lelês são pronomes fraquinhos do ponto de vista da tonicidade. Por isso eles se chamam átonos. Usa a cabeça comigo, ó. Essa frase, ela tem uma entonação ascendente. Ela começa mais fraquinha e termina mais forte, digamos assim, para usar uma linguagem simples. Gente, o fraco tem que se afastar do fim, porque o fim é mais forte. Por que, João? Porque o fraco perto do forte fica mais fraco ainda. João, não é assim na vida, mas é assim na gramática. O pronome é fraco, é átono. Ele tem que se distanciar do fim dessa oração interrogativa, porque o final é mais forte. Essa frase tem uma entonação ascendente. Do ponto de vista da entonação, o final é mais forte que o começo. Então, se o final é mais forte, o fraco tem que se afastar do final. Logo, João, que explicação diferente, mais doida. Pois é, mas essa é a mais inteligente, a mais interessante, falando sério. Foi você que inventou? Claro que não. Claro que não. É que deveriam ensinar assim pra gente na escola, mas não o fazem. Pronomes átonos, gente, tem sempre, como eles são fraquinhos, eles têm que ficar numa posição que os deixe menos fracos. Que os deixe muito fortes, moçada, eles nunca vão ficar, porque a sua natureza é serem fracos, do ponto de vista da tonicidade, certo? Nesse caso específico, a frase é interrogativa direta, tem entonação ascendente, então ela começa mais fraquinha e termina mais forte. Ora, o pronome é fraco, ele tem que ficar distante do fim, por isso, melhor para ele que venha antes. Como se sente em relação ao fuso horário? E dá para provar isso pelo ouvido, quer ver? Como sente-se em relação ao fuso horário? Como sente-se? Como sente-se? Como sente-se? Como sente-se? O pronome vai para o espaço, ele desaparece ou quase, se ele ficar na posição depois do verbo. Aliás, não custa nada lembrar, posição do pronome depois do verbo, ênclise. Posição do pronome átono antes do verbo, próclise. E com verbos no futuro, não havendo fator de próclise, o pronome átono se encaixa no meio do verbo, constituindo uma posição gramatical chamada mesóclise. Bacana? Então aqui, gente, a forma correta é necessariamente
como se sente em relação ao fuso horário? Como se sente em relação ao fuso horário? Se eu puser o pronome depois, ele vai desaparecer ou quase. Como sente-se em relação ao fuso horário? Como sente-se em relação ao fuso horário? Como sente-se em relação ao fuso horário? O pronome foi para Marte. Legal? Rapaz. Beleza, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu os espero para próximas edições do nosso Falando em Português, o Tira Dúvidas do NEAF. Valeu, galera. Falou.